Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde estamos gravando um comentário bíblico para você dos 260 capítulos do Novo Testamento. O Novo Testamento possui 260 capítulos, 27 livros, 7.959 versos. E nós estamos no 19º livro na ordem canônica, que é a Epístola aos Hebreus. Hebreus, essa epístola maravilhosa, que ninguém sabe quem escreveu ao certo, mas que tem revelações profundas que nos revelam acerca do que Jesus está fazendo no céu, o santuário que Jesus entrou no céu, sentando-se à destra da majestade, como vive para interceder por nós, pecadores. O escritor de Hebreus, depois de falar da excelência do sacrifício de Cristo, da superioridade do tabernáculo que Jesus entrou, ele fala da fé e ele termina o capítulo 10, verso 38, dizendo: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, nos exortando a perseverar pela fé. Diferente de Paulo, Paulo usa a palavra fé para falar da justiça que vem pela fé em Romanos 1, 17. Mas aqui ele usa a fé como sentido de perseverança, no sentido de continuarmos, de não desistirmos, de não recuarmos. Ele diz: mas nós não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que crê para a conservação da alma. Assim ele acaba o capítulo 10. E agora ele entra nesse capítulo 11, que apresenta a natureza da fé. Graças a escritor, nós vamos ter um capítulo inteiro sobre fé, um resumo do Antigo Testamento na fé daqueles que creram em Deus, a começar de Abel até o período dos profetas. Ele tenta cobrir de forma rápida, ele não menciona todos os exemplos de fé. Por exemplo, Jó não é mencionado nessa lista, e nós sabemos que Jó foi um grande exemplo de fé. Mas ele vai falar da natureza, ele vai falar de exemplos de fé tirados do Antigo Testamento, principalmente aqueles que foram para a constituição da nação, daqueles de quem também Cristo descendeu, a formação da nação de Israel, o milagre que foi a formação dessa nação, nós vamos ver nesse capítulo 11 de Hebreus. Não é? Então, nos acompanhe nessa jornada de fé, jornada de esperança, e finalmente, depois dessa lista tremenda, ele vai falar que todos os exemplos que ele apresentou do Antigo Testamento é uma nuvem de testemunhas, e que eles não são completos sem nós e nós sem eles. E vai dizer que nós que estamos rodeados com essa nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corremos com consciência para a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Aqui é o ponto máximo, né? Jesus é o maior exemplo de fé, Jesus é o autor, Jesus é o consumador da nossa fé. Muito bem, Hebreus 11:1, nós vamos ter a definição de fé. Ele diz: ora, a fé é. Vamos ver o que a fé é. A fé é o firme fundamento. A nossa fé tem um fundamento. A nossa fé não está no achismo, nas tradições, do que o papai e a mamãe disse. A nossa fé tem um fundamento. Qual é o fundamento da fé? O fundamento da fé é a palavra de Deus, que é fiel, o Deus que vela para cumprir a sua palavra, o Deus imutável, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. No Hebreus 6,18, ele já diz por duas coisas imutáveis, que é o próprio Deus, nas quais é impossível que Deus minta. Então, o fundamento da fé está baseado na palavra de Deus, e nós vamos entender isso logo aqui no início do capítulo 11, a palavra, as promessas de Deus, os juramentos de Deus. Jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse é o fundamento da fé,
a palavra, o juramento de Deus, aquilo que Deus promete, as promessas. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera. A fé tem uma esperança. A fé é acompanhada, depois da palavra, que é o fundamento, a fé é apoiada por uma esperança viva, não é? Nós temos uma melhor esperança da glória de Deus, a esperança viva. E a prova das coisas que não se vê. A fé é crer no invisível. Ele vai falar isso no 11:27, que Moisés ficou firme como vendo o invisível. Não é? Aquilo que se vê não é fé, mas aquilo que não se vê é fé. Aquilo que se vê é temporário, é transitório, não tem a ver com a fé. Mas aquilo que não se vê e se espera tem a ver com a fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Fé é crer no invisível. Fé é crer sem ver. Fé é ter uma esperança viva e baseada num fundamento que é a palavra de Deus. Verso 2. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Quais antigos ele está se referindo? A todos os que demonstraram fé em Deus no Antigo Testamento. Ele não vai citar todos, porque a lista ficaria enorme, teria que escrever quase outra epístola, ou escrever o Novo Testamento, ou o Antigo Testamento todo. Mas aqui no Novo Testamento nós vamos encontrar um resumo do Antigo. Nós vamos encontrar o que foi mais importante naqueles que viveram antes de nós, na fé deles, a fé que eles manteram, apesar das provas, das tribulações que eles passaram, manteram firme em Deus. Porque por ela, pela fé, os antigos alcançaram testemunho de fé. Vamos ver, pela fé entendemos, a fé traz entendimento. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Que coisa maravilhosa! Deus criou os céus e a terra pelo poder de sua palavra. Diz, no princípio, né? Criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E disse Deus, olha o poder da palavra, e disse Deus que haja luz, e houve luz. Disse Deus que haja separação entre as águas que estão embaixo das águas que estão em cima, e chamou a expansão os céus. Disse Deus, apareça a porção seca, e apareceu a terra. E o ajuntamento das águas chamou de mares. Disse Deus, apareça o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. Tudo criado pelo poder da sua palavra. Conforme Deus foi falando, foi executando a criação. E isso nós entendemos pela fé. Não é pela ciência, não é pela natureza, mas pela fé. Não é pela fé cremos que os mundos foram feitos pela palavra de Deus. João, no capítulo 1, verso 1, ele disse, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada que foi feito se fez. Apocalipse 19, 13, diz que o nome pelo qual ele se chama é palavra de Deus. Cristo é a palavra de Deus. Cristo foi o agente da criação através da palavra de Deus. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Está vendo o fundamento da fé? A palavra de Deus. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Deus falou e apareceu a luz. Deus disse e apareceu a porção seca, a terra. Aquilo que nós vemos não é do que foi aparentemente feito. Não é? Foi pelo poder da palavra. Agora ele vai começar a mencionar uma lista de homens fiéis, de homens que demonstraram fé, de homens que alcançaram um testemunho de fé. Ele vai começar com Abel. Abel, o primeiro justo, né, que nasceu de Adão e Eva. Gênesis capítulo 4, depois de falar da criação, que é pela fé entendemos que o mundo foi feito pela palavra de Deus. Agora ele vai em Gênesis 4, o sacrifício que Abel fez, a oferta de Abel, que foi melhor do que a Caim. Olha só, pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim.
Ele está falando em todo o livro de Hebreus de coisas maiores, dizendo que o sacerdócio de Cristo é maior do que de Arão, que é sacerdócio permanente, que as promessas são maiores, que o melhor conserto, melhor promessa, e a oferta de Abel foi superior, foi maior do que a de Caim, maior sacrifício do que Caim. Abel trouxe o melhor de suas ovelhas para Deus. O sacrifício de Abel apontava já para o sacrifício de Cristo. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. Deus falou e por ela, depois de morto, ainda fala. O sacrifício de Abel ainda continua falando, está falando aqui em Hebreus 11:4, não é aquele grande sacrifício que foi um grande testemunho da apresentação da oferta de Abel. Ele menciona Abel, primeiro descendente de Adão. Depois ele vai mencionar o sétimo descendente, Enoque. Enoque, pela fé, foi trasladado para não ver a morte. E não foi achado porque Deus o trasladara, que visto antes da sua transladação, alcançou testemunho que agradara a Deus. Enoque andou com Deus, foi trasladado. Enoque é o primeiro exemplo de homem que não viu a morte. Deus o transladara para que ele não visse a morte, não é? E Deus alcançou testemunho. Enoque representa a igreja que será arrebatada, a igreja que vai ser levada aos céus. Enoque é o sétimo, depois de Adão. Esses dois homens que são apresentados aqui, Abel, Enoque, menciona Caim, só para mencionar que a oferta de Abel foi melhor que a de Caim. Mas Abel, Enoque e Noé, que é o 10º depois de Adão, são mencionados como homens antediluvianos. Noé viveu a geração antes do dilúvio e depois do dilúvio, não é? Então Noé também vai ser apresentado aqui. Mas depois de falar da oferta de Abel, depois de falar de Enoque, que alcançou testemunho do que agradara a Deus, ele vai dizer no verso 6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Ele começou, ora, a fé é o firme fundamento. Agora ele diz, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que é galardoador dos que o buscam. A fé, presta atenção, a fé, os propósitos da fé. A fé é saber esperar, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se espera. Então, fé, nós temos que ter fé para esperar. Nós temos que ter fé para ofertar. Pela fé, Abel ofereceu o maior sacrifício. Nós temos que ter fé para buscar a Deus. Não é? Ele é galardoador dos que o buscam. A fé também para obedecer a Deus. Vai falar que Abraão, pela fé, obedeceu. A fé também para receber de Deus as coisas. Não é? Então, nós vemos aqui fé para esperar, fé para ofertar, fé para buscar, fé para receber, fé para obedecer. São atributos da fé aqui em Hebreus, capítulo de número 11. E fé para agradar a Deus, porque sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Agora ele vai mencionar Noé. Pela fé, Noé. Ele já mencionou Abel, já mencionou Enoque, Abel primeiro, depois de Adão, né, Caim e Abel, depois Enoque, o 7º, e Noé, o 10º, depois de Adão. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se via. Quais coisas? O dilúvio, a chuva, aquela chuva que nunca tinha acontecido, né, na terra. Ele temeu, sabia que estava próxima à destruição e para a salvação da sua família preparou a arca. Preparou uma arca. Noé trabalhou
preparando a arca para a salvação da sua família, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Interessante, herdeiro da justiça. E Noé herdou um novo mundo, né? Depois das águas do dilúvio, ele e sua família. Salvação, o dilúvio é como um símbolo, né? Uma figura do batismo. Ele atravessou com as águas ali do dilúvio para um novo mundo. Então, obteve a salvação dele e de sua família e dos animais que ele levou naquela arca, não é? Foi pela fé e obteve herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Nós temos Abel, nós temos Enoque, nós temos Noé. Vamos continuar, a lista continua, ele está descrevendo os heróis da fé no livro de Gênesis para nós. Pela fé, é maravilhoso o conhecimento que o escritor de Hebreus tem do Gênesis, como ele vai resumindo todo o livro de Gênesis, mostrando a importância da fé para nós. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Está vendo? Fé para obedecer. Abraão foi chamado por Deus e obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. Ele ainda não tinha ido, mas foi para esse lugar que havia de receber por herança pela fé. Abraão é chamado grande pai da fé. Obedeceu a Deus. Abraão, e saiu sem saber para onde via. Interessante que Noé é o 10º depois de Adão, e Abraão é o 10º depois de Noé, na genealogia. Abraão obedeceu, indo para um lugar sem saber para onde ia. Foi a fé que levou ele à obediência. Olha, fé para esperar, porque a fé é esperança. Fé para ofertar. Fé para buscar, fé para receber, fé para obedecer. Abraão obedeceu e pela fé habitou na terra de promessa como em terra alheia. Deus havia prometido, aonde pisar a planta dos seus pés será teu, mas ele era como um peregrino, como um estrangeiro naquela terra, habitou na terra em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó. Não é? Certamente houve um tempo que todos moraram juntos, veio Isaac, depois veio Jacó, ele morou em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, não é? Então Abraão, Isaac e Jacó, ele mencionou os 3 patriarcas da fé, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E o escritor vai dizer que Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, não é? Por causa da fé, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Verso 10, porque esperava a cidade. Que cidade é essa? Que tem fundamentos, da qual o artifício e construtor é Deus. Apesar de eles estarem na terra, diz o escritor que eles tinham uma esperança numa cidade. Mas qual cidade ele está falando? Eu vou ter que adiantar um pouco para explicar esse verso 10, não é? Do capítulo 11. Vamos para o capítulo 12, verso 22. Diz, mas chegasse ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. A cidade que eles esperavam é a cidade da Jerusalém celestial. O escritor já revela a nova Jerusalém para nós, em Hebreus 11, 10. Ele revela, eles esperavam a cidade. 12, 22, ele é mais específico. A cidade do Deus vivo, Monte Sião, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares dos anjos. A Jerusalém celestial. João escreve o Apocalipse, vai dar mais detalhes dessa Jerusalém que desce ataviada como uma noiva para o seu noivo, essa cidade santa, é dali que nós somos cidadãos, é para lá que nós estamos indo, caminhando. Todo crente é um peregrino, aqui é um estrangeiro. A nossa verdadeira pátria, a nossa verdadeira cidade é a Nova Jerusalém, que esperava a cidade que tem fundamentos, do qual o artifício e construtor é Deus. Pela fé,
também a mesma Sara. Sara é mencionada entre os heróis da fé. O escritor não só aponta os homens, mas aponta mulheres. E Sara também é um exemplo de fé. Não foi só a fé de Abraão, mas foi a fé também de Sara. Diz que pela fé a mesma Sara recebeu a virtude de conceber. Olha só, Sara já tinha 90 anos, o ventre estava amortecido, mas a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz fora da idade, 90 anos, costume já tinha cessado, impossível aos olhos humanos, mas para Deus não há impossível, não há impossível para quem crer em Deus. E a mesma Sara recebeu e deu à luz fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Deus havia prometido, dizendo, por esse tempo visitarei a Sara e conceberás. Sara riu, daí o nome Isaac, que significa riso, não é? Abraão também já era avançado em idade, nenhum dos dois poderiam ter filhos, mas Deus fez um milagre no ventre de Sara e deu-lhes um filho. Verso 12, pelo que também de um, e esse já amortecido, ventre de Sara, descenderam tantos. Vê que a nação de Israel é um milagre, não é? Através de Isaac vai vir Jacó e Esaú, através de Jacó vai vir as 12 tribos de Israel, mas se não fosse a fé de Sara, se não fosse a fé de Abraão, já do ventre amortecido, Israel nunca teria aparecido. Foi através dessa fé, numa fé de crer no impossível, que Deus entrega ao ventre de Sara, já amortecido, de 90 anos, a Isaac. Isaac também teve que ter fé, porque Rebeca também sofria de esterilidade, cuja qual Isaac orou por 20 anos, até que veio Esaú e Jacó. A história da nação, a história da formação do povo israelita é um verdadeiro milagre. Os ventres de Sara amortecido conseguiu produzir, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu. A promessa de Deus a Abraão, sai da tua tenda, vê se você pode contar as estrelas, assim será a tua descendência. Abraão, vê se você pode contar o pó da terra, a areia do mar, vê se você pode contar, assim será a tua descendência. E ele lembra isso, pelo que também de um, já estando amortecido, descenderam tantos em multidão. O povo de Israel se tornou muitíssimo, como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Que coisa tremenda de Abraão e Sara, já com o ventre amortecido, sai essa multidão, sai esse povo. Israel é um verdadeiro milagre, um milagre de Deus pela fé, e se tornaram muitos, uma multidão. E o verso 3 diz, todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Que promessa ele está mencionando? A promessa da terra, que Deus havia prometido para eles a terra. Quem são todos esses? Abraão, Isaac, Jacó, que ele já mencionou no verso 9, não é? Vai mencionar também depois José. Então nós vamos ter os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, que acabam morrendo sem obter a promessa. Mas a promessa vai se cumprir lá no livro de Josué, quando Josué vai tomar a terra de Israel e vai entregar a possessão e herança, cujo esse exemplo o escritor já usou. Não é? Dizendo que Josué, no capítulo 4, não lhes deu descanso, que ainda há um descanso para nós. Há uma cidade, a cidade Jerusalém Celestial, que nós estamos aguardando. Mas todos esses morreram na fé, que todos esses, Abraão, Isaac e Jacó, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, a fé no invisível, a fé para crer sem entendo, e crendo nelas, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Estrangeiros e peregrinos eles eram, mas creram e permaneceram firmes. Quero chamar a atenção no verso 13, 11 e 13. Todos esses morreram na fé sem ter recebido as promessas. Irmão, surgiu uma
um meio no meio evangélico, uma expressão que diz, eu não morrerei porque Deus ainda não cumpriu as promessas na minha vida. Isso aí é resultado de quem não lê Bíblia. Hebreus 11:13 diz que todos esses morreram na fé sem ter recebido as promessas. É bom crer nas promessas, mas eu não morrerei sem receber as promessas. Como é que esses morreram? Crente morre sim sem receber promessa. Tem gente que diz, não, o crente não morre enquanto Deus não cumprir as promessas na vida dele. Quem disse isso? Da onde você tirou isso? Da sua mente, da sua imaginação, de alguém que não lê a Bíblia? Hebreus 11:13 diz que todos esses morreram sem receber as promessas. Antes de a gente sair falando coisas que não sabe, é melhor ler a Bíblia. A fé tem um firme fundamento. Dizer, não morrerei enquanto a promessa de Deus não cumprir na minha vida. Não, todos esses morreram sem terem recebido as promessas. Está vendo? É ir contra a Bíblia, é ir contra o que as Escrituras dizem. Por isso que é importante ler, por isso que é importante estudar, para não sair falando besteira, para não sair falando coisas da cabeça, da imaginação, que não se encontram na Bíblia. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido a promessa, mas vendo-a de longe, creram. É bom ter fé, é bom crer, não é? Mesmo que nós morramos, não há problema. A promessa de Deus sempre irá se cumprir na vida dos filhos de Deus, mesmo depois de mortos, e abraçando, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. Presta atenção, a nossa pátria está nos céus. Né? Estamos na terra, somos cidadãos, podemos ser cidadão de uma nação, ou até mais de uma. Não é? Podemos ser um cidadão de uma nação por nascimento, de outra por naturalização, de outra pelos antecedentes, antepassados. Mas a nossa pátria, a verdadeira pátria do cristão é os céus. Nós somos cidadãos do Jerusalém celestial. Jesus diz, o meu reino não é dessa terra. Por isso que há crentes que gostam de se envolver em política, gostam de ficar falando, não, eu estou exercendo o meu direito de cidadania, é o meu direito de cidadão. Olha, sua cidadania não é aqui. Essa cidadania é temporária, é passageira. A nossa pátria é a pátria celestial. É para lá que nós estamos indo. Claro que temos que ser bons cidadãos e podemos ser cidadão até mais de uma nação. Vou dar o meu exemplo. Eu sou brasileiro de nascimento. Nasci na pátria brasileira, minha pátria de nascimento. Vim para os Estados Unidos, depois de um processo imigratório, entrei num processo de naturalização. Sou americano por naturalização, mas o meu último nome é Piacentini, minha família veio da Itália para o Brasil e eu tenho direito à minha cidadania italiana e estou adquirindo ela. Então eu tenho 3 cidadanias, uma brasileira de nascimento, americana por naturalização e italiana pelos meus antepassados. Mas a minha pátria verdadeira é os céus, é a pátria celestial. Eu amo essas 3 nações, Brasil, amo também, tenho descendência portuguesa, Portugal, amo a Itália, amo os Estados Unidos, mas a minha verdadeira pátria é a celestial, amém? E é para lá que eu estou caminhando, é para lá que nós claramente estamos buscando uma pátria celestial, pátria amada, pátria que estaremos com Cristo, amém? E se na verdade se lembrasse daquela de onde haviam saído, teria a oportunidade de tornar. Não é? Se eles ficassem lembrando no passado, pensando da onde eles saíram, lá de Ur dos Caldeus, teriam até a oportunidade de tornar, mas não era o caso. Não era o caso. O verso 16 diz, mas agora desejam uma melhor. A melhor. O livro de Hebreus fala de várias coisas melhor. Melhor conserto, melhor esperança, melhor promessa, pátria melhor. Desejamos uma melhor pátria, a celestial, isto é, a celestial. Ô pátria amada, idolatrada, salve, salve, não é a brasileira, é a celestial, não é?
desejando uma pátria melhor, isso é a celestial, pelo que Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus. Deus não se envergonha deles, que Deus ficou conhecido como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Não se envergonha de lhe chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Preparou para eles, preparou para nós. Como o escritor vai terminar dizendo que eles sem nós não são completos, não é? Verso 17, pela fé ofereceu Abraão a Isaac quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito. Interessante. Alguns comentaristas, lendo Hebreus 11:17, diz que na verdade Abraão chegou a sacrificar Isaac. Não é o que Gênesis 22 diz, mas eles baseiam em Hebreus 11:17 dizendo, ofereceu, teve que oferecer Isaac. Claro que ele chegou ao ponto de quase imolar o cutelo, mas alguns leem esse verso, inclusive o próximo, vai dar a impressão que até Abraão matou o seu filho e Deus o ressuscitou. É a impressão que dá. Mas se a gente lê Gênesis 22, não é isso que aconteceu. Mas olha só, pela fé, ofereceu, alguns tomam ao pé da letra, isso aqui, e dizem, ofereceu Abraão a Isaac, quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas, ofereceu o seu unigênito. Eu gosto da palavra unigênito aqui. Nós sabemos que Isaac não era o único filho de Abraão. Abraão teve um filho com a escrava, Agar, Ismael. Abraão, depois da morte de Sara, ainda teve mais 6 filhos com Quetura. Abraão teve um total de 8 filhos, não é? Mas aqui Isaac é chamado unigênito. Por que unigênito? Porque foi o único gerado de Sara. Não houve outro. Filho unigênito. Mas essa comparação de filho unigênito é um paralelo com o filho de Deus unigênito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. Então Abraão é uma espécie de figura de Deus, e ele fez isso pela fé, oferecendo Isaac. Quando foi provado, Deus pôs Abraão à prova. Sim, aquele que receber as promessas, ofereceu o seu primogênito. Dá aqui impressão no 11:17, e alguns dizem que Abraão de fato ofereceu, sendo-lhe dito em Isaac será chamada tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Dizem alguns comentaristas da Bíblia que Abraão chegou a oferecer Isaac, Deus o ressuscitou dos mortos. Uau! Que coisa tremenda, não é? Não é o que Gênesis 22 diz, e por isso nós não podemos ir num lado da Bíblia e esquecer outro. Lembra que eu falei certas doutrinas que vão, mas pela fé dá a impressão de fato que Abraão fez. Não é? E daí, em figura, ele o recobrou. O que ele quer dizer em figura? Ele o recobrou, não é? Certamente, o escritor aqui está falando de uma linguagem figurada, que Abraão, ao oferecer Isaac, amarrar, chegar até o ponto de quase sacrificar, foi um exemplo. E ele o recobrou quando ele ofereceu o cordeiro no lugar do seu filho. Como ele disse, Deus proverá para si, meu filho, cordeiro. Mas é interessante a gente estudar com afinco o verso Hebreus 11, 17, 18 e 19. Diz que a fé de Abraão era tão grande que ele cria e considerou que Deus, no verso 18, era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Aqui não há uma descrição do que Cristo fez. Cristo deu a sua vida e Deus o trouxe de volta. E ele usa a palavra em figura. A linguagem de Hebreus é uma linguagem figurada, né? Ele o recobrou em figura. Ele o recobrou. Agora ele vai falar de Isaac. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú. Note que nos dá a impressão que Jacó enganou o seu pai e que Jacó recebeu aquela bênção furtivamente. Mas, de acordo com o escritor de Hebreus, ele fez-o pela fé. Ele abençoou Jacó, depois Esaú, chorando, pediu uma bênção. Ele também abençoou Esaú. Então, olha aqui que ele diz, pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú, os dois, no tocante às coisas futuras. Ele disse
para Jacó, que iria acontecer, e também a bênção que ele deu a Esaú, foi no tocante às coisas futuras, diz que Esaú teria a sua habitação nos lugares altos, na sua bênção. O que aconteceu? Esaú teve lá no monte Edom, monte Seir, aonde foi a sua habitação. Ele pela fé o abençoou, falou de coisas futuras, profetizou. Isaac, apesar de seus olhos ter se escurecido, ele abençoou, e não abençoou Jacó enganado. Ele mesmo falou, a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú, não é? Ele então abençoou Jacó, foi pela fé, pela fé. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José, abençoou os filhos de José. Ele mandou chamar Manassés e Efraim. Na hora de abençoar, ele trocou as mãos. José queria puxar a mão do pai, dizer, não, meu pai, esse é o maior. Falou, eu sei, meu filho, mas o menor será maior. Lembrando da promessa que Deus também fez com ele, Jacó e Esaú. E ele abençoou com as suas mãos trocadas. Diz que ele abençoou e adorou, encostado no seu bordão, na ponta do seu bordão. Jacó adorou a Deus, adorou, contemplou os dois filhos de José como seus, Manassés e Efraim. E esses dois passaram a ser parte das tribos de Israel. Como é que ele fez isso? Foi pela fé, pela fé, pela fé. A fé não pede explicação, a fé crê no invisível. O fundamento da fé é a palavra de Deus. É isso que é feito pela fé. Por isso que nós não somos daqueles que recuam, mas daqueles que vão adiante para a conservação da alma. Pela fé, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel, José. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. José morreu e faleceu com 110 anos. Foi posto num caixão, a última palavra do livro de Gênesis é caixão, pode ir lá ver. Então ele foi posto num caixão e deu ordem para que quando os filhos de Israel, ele disse, certamente Deus visitará, vocês levam os meus ossos, que ele queria ser sepultado no mesmo túmulo de Abraão, onde estava Abraão, Sara, Isaac, Rebeca, Jacó, Leia. Ele sepultou o pai dele lá e pediu que levasse, ele queria estar junto com os patriarcas. Dizem alguns que há 4 patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó e José. José pediu, né? Esse é o sepultamento que levou mais de 200 anos, porque entre Abraão e o Êxodo, 430 anos. Mas claro, quando José morreu, que já com 110 anos, já tinha passado mais de 200 anos, né? Entre a promessa de Deus, diz que foi 215 anos depois da morte de José, que os filhos de Israel saíram da terra. Então esse foi o sepultamento que levou pelo menos 215 anos, né? Depois de sepultado, aí o enterro dele foi para a terra prometida. E diz que quando os filhos de Israel saíram do Egito, levaram o caixão de José para a terra prometida. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Até aqui, até o verso 22, ele cobriu o livro de Gênesis para nós. Que coisa maravilhosa. Do verso 4 do verso 3, na verdade, né? Que ele fala pela fé, a criação. Do verso 3 ao verso 22, o escritor consegue resumir Gênesis para nós, baseado na fé. Falou, presta atenção, falou da fé de Abel, falou da fé de Enoque, falou da fé de Noé, falou da fé de Abraão, falou da fé de Sara, falou da fé de Isaac, falou da fé de Jacó, falou da fé de José. Cobre todo o livro de Gênesis para nós aqui em 18 versos. Isso é muita coisa, muita habilidade para escrever, e escrevendo e descrevendo
todo o livro de Gênesis aqui, resumido do verso 3 da criação até José, a morte de José no Egito e dando ordens para levar o seu corpo para a terra prometida. Isso é fé, isso é fé. Fé no livro de Gênesis. Agora, vamos passar para o livro de Êxodo. O grande libertador do povo, Moisés, quando ele nasce, a fé dos pais de Moisés para o guardar. Moisés, o libertador, e ele foi guardado porque era formoso. Olha que coisa interessante, a fé dos pais de Moisés, da mãe de Moisés, Joquebede. Ela não é mencionada aqui diretamente, mas indiretamente ela é mencionada, porque Moisés era criança, né? Moisés, que não é a fé de Moisés. A fé de Moisés vai aparecer mais tarde. Aqui é a fé dos pais de Moisés. Verso 23. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido por 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso. E se ele fosse feio, ele jogava ele fora? Não, diz que viram que o menino era formoso. E os pais disseram, esse menino vai ter que ser alguma coisa na vida. E guardaram o menino que era formoso e não temeram o mandamento do rei. Há muito crente que tem mandamento de... Nós estamos vivendo aí numa crise, coronavírus, saiu o mandamento do governador. Os crentes estão com medo. Não pode sair de casa, tem que se guardar. Vai no mandamento do governador. Crente que faz isso, irmão, a sua fé está pequena, irmão. A fé dos pais de Moisés não temeram o mandamento do rei. O rei tinha dado a ordem, não era, toda criança deveria ser morta, mas os pais guardaram. A fé vai contra tudo, vai contra o mandamento de rei, de governador, de quem quer que seja. A fé, nós temos que respeitar a fé das pessoas, não é? Tem gente que a fé é fraca, e a gente tem que falar da fé fraca também, não é? E não temer o mandamento do rei, a fé dos pais de Moisés. Joquebede, pai de Moisés. Anão, pai de Moisés. Anão, não é Arão, Arão é o irmão. Anão é o pai de Moisés. A fé dos pais dele guardaram Moisés. Agora vamos ver Moisés. Continuamos no livro de Êxodo. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, o príncipe do Egito. A filha de Faraó era a princesa, ela cuidou de Moisés como seu filho. Moisés cresceu na corte egípcia, mas quando já grande, quando já adulto, ele recusou ser chamado príncipe do Egito. Foi uma escolha que foi feita, de acordo com o escritor de Hebreus, pela fé. Pela fé, Moisés, sendo grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo, olha como a fé é uma escolha, antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Moisés, sendo príncipe no Egito, podia ter quantas mulheres egípcias quisesse, poderia participar daquelas festas egípcias, poderia fazer todo o gozo do seu pecado, da sua carne, mas escolheu ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. No filme Os 10 Mandamentos, né, aquele filme clássico, famoso, aparece Moisés lá, ó, pisando na lama, sendo maltratado. Parece que Moisés se disfarçou entre os escravos para sentir o que o seu povo sentia. Foi maltratado com o povo de Deus do que ter o gozo do pecado. Pela fé. Pela fé, Moisés fez isso. Talvez basearam aquela cena lá, Moisés pisando, fazendo lama por tijolos, talvez basearam em Hebreus 11, 25. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo. Mas peraí, Moisés não conheceu a Cristo, mas pela fé ele contemplou, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo que os tesouros do Egito. O Egito é um símbolo do mundo, né? O Egito, espiritualmente falando, é o mundo. Tem gente que está apegada ao mundo, aos tesouros do mundo, aos prazeres do mundo, o que o mundo pode lhe dar. Moisés não. Moisés fez uma escolha, preferiu as riquezas celestiais, a glória celestial, maiores riquezas do que o Egito. E olha que o Egito era bem rico, mas Moisés preferiu as maiores riquezas do vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito.
porque tinha em vista a recompensa. A fé sempre tem recompensa. Quais são alguns atributos da fé? Fé para esperar, fé para ofertar, fé para buscar, fé para obedecer, fé para receber, fé para escolher, fé para obter recompensa. São atributos, nós poderíamos numerar vários atributos da fé e muita coisa que podemos falar da fé nesse capítulo 11. Vamos continuar, verso de número 27. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Moisés diz no livro de Êxodo que ele fugiu do rei, mas aqui diz que ele não temeu a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Fé é isso, fé é ver o invisível. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. É ficar firme como vendo o invisível, como vendo aquilo que ninguém vê, como contemplando aquilo que ninguém consegue enxergar. A fé faz isso. Moisés ficou firme como vendo o invisível. Verso 28, pela fé celebrou a Páscoa. A Páscoa é uma celebração, mas envolve um sacrifício, não é? Celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue. Para aspergir o sangue nos umbrais, teve que haver o sacrifício. Moisés celebrou a Páscoa, não é? Ficou ali firme com a aspersão do sangue para que o destruidor dos primogênitos lhe não tocasse. Páscoa é isso, quando ele visse a marca do sangue, passaria adiante. Eles tiveram que fazer puramente por fé, aspergir o sangue nos umbrais da porta. Não sabiam se naquela noite, mas creram, e quando o destruidor dos primogênitos passou, não lhe tocaram. Pela fé, verso 28, celebrou a Páscoa, a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhe tocasse. Êxodo capítulo 12 é o que está se referindo, Hebreus 11, 28. Aí eles saem do Egito, vão um caminho de 3 dias, e por caminho de 3 dias, Faraó muda de ideia, decide perseguir o povo. Deus os levou pelo caminho do mar, caminho mais difícil, e aí por um lado tinha uma cordilheira de montanhas, por outra cordilheira, para frente estava o Mar Vermelho, por trás depois vinha o exército de Faraó. Mas diz que pela fé, verso 29, foi a fé, passaram o Mar Vermelho. Quando Moisés clamou a Deus, Deus disse, Moisés, porque clama a mim? Mande que o povo marche. E Moisés foi marchar em direção ao mar, e conforme eles marcharam em direção ao mar, o mar se abriu. Passaram com os pés em terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Os egípcios foram atrás, se afogaram pelas águas do mar. Mas me faz lembrar uma história, um testemunho, um rapaz que estava numa universidade entregando folhetos, não é, evangelizando. Veio um reitor muito metido, esperto, chamou o rapaz e disse, rapaz, você crê realmente na Bíblia? Você crê que o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho? Ele falou, sim, eu creio. A Bíblia diz que o mar se abriu. Não se abriu coisa nenhuma, rapaz. Aquilo lá foi a maré que ficou baixinha e eles atravessaram com um pouquinho de água assim. Aí o rapaz começou, glória a Deus, glória a Deus. Por que você está dando glória a Deus? Eu estou lhe explicando que foi um pouquinho de água, maré baixa, para eles atravessar o Mar Vermelho. Falou, glória a Deus, porque com um pouquinho de água assim, meu Deus, afogou todo o exército de Faraó. Tá vendo? Não dá para desmentir a palavra de Deus. Se você vai dizer que eles atravessaram porque a maré estava baixa, com um pouquinho de água, diz aqui, todos os egípcios se afogaram. Aí o milagre é maior, imagine só, um pouquinho de água afogar um exército inteiro, o milagre tem que ser maior, tem que dar glória a Deus. Não é? Pela fé passaram o Mar Vermelho, passaram porque o mar se abriu, passaram como em terra seca. E aí quando os egípcios foram, o mar fechou, afogaram-se todo mundo. Vai perseguir servo de Deus, vai perseguir o povo de Deus para ver o que acontece. Aqui ele termina uma descrição do livro de Êxodo. Mas aí ele continua, o escritor é magistral, o escritor conhece o Antigo Testamento, vai continuar dando exemplos de fé. Diz, pela fé
cair os muros de Jericó. Agora já estamos, passamos por Gênesis, Êxodo, já estamos agora na entrada da terra. Livro de Josué. Pela fé, cair os muros de Jericó, a cidade murada, cidade fortificada. Como é que os muros vieram abaixo? Diz que foram pela fé, cair os muros, sendo rodeadas durante 7 dias. Rodear a cidade não faz com que o muro caia, mas eles rodearam, foi pela fé, rodearam a cidade por 7 dias, no 7º dia rodearam a cidade 7 vezes, e os muros vieram abaixo. Mas agora vem um exemplo de fé maravilhoso. Ele não usa só a fé do povo de Israel, só a fé de homens. Ele já tinha mencionado Sara. Olha o verso de número 31. Verso 31, Hebreus 11, 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Raabe, que era uma meretriz. Deus não faz acepção de pessoas para quem tem fé nele. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas até uma meretriz, alguém que não dá nada para uma mulher meretriz, mas ela pela fé foi salva, não pereceu com os incrédulos lá de Jericó, foi salva porque acolheu em paz os espias. O rei mandou perguntar para ela: Raabe, cadê os homens que vieram à tua casa? Ela disse: eles foram aí pelo caminho. Ela guardou os espias em paz. Ela teve fé. Ela creu que o bem que ela fez àqueles 2 espias traria resultação de salvação para ela e para sua família. Raabe, ela entra também na genealogia de Jesus. Mateus capítulo 1. O nome dela é citado lá na genealogia de Jesus. Raabe é um exemplo de fé. Meretriz que tinha fé, porque Deus não faz acepção de pessoas para pessoas que têm fé nele. Deus recompensa. A fé sempre tem uma recompensa. Raabe entrou para a genealogia de Jesus. Raabe pertenceu ao povo de Israel. Era uma meretriz lá de Jericó. Foi salva ela e sua família. Deus recompensa todos os que têm fé nele. Raabe, que exemplo maravilhoso. Já tinha dado o exemplo de Sara, agora de Raabe. Raabe, que exemplo. Vamos continuar. Verso de número 32. E que mais direi? O escritor está tão extasiado. Ele diz: o que mais eu posso dizer? Faltar-me-ia tempo. Note que ele não menciona todos. Falta tempo para isso, né? Faltar-me-ia tempo. Contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefeté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas. Pronto. Agora ele entrou já no livro de Juízes, 1º e 2º Samuel, menciona Davi, não é? Menciona até Davi. Falta-me-ia tempo para falar de Gideão. Olha, outro herói da fé. De Baraque e de Sansão, até o Sansão, não é? Que foi enganado pela Dalila, mas mostrou fé no final e morreu com os filisteus, quando estava lá no templo de Dagon, onde matou mais 3.000 pessoas. Diz que Sansão matou mais gente com a sua morte do que toda a sua vida. Gideão, Baraque, Sansão, Jefeté, de Davi e de Samuel e dos profetas. Pronto, ele resumiu para nós. Resumiu, olha que maravilha, encontramos um resumo de todo o Antigo Testamento no Novo. E o que é mais importante? A fé. A fé. Você pode perder tudo. Ele não menciona nem sequer Jó, maior exemplo de fé. Presta atenção, Jó perdeu seu gado. Jó perdeu seus servos. Jó perdeu seus filhos. Jó perdeu sua saúde. Não é? Diz que ele tinha comissão, pelo todo o corpo tinha que pegar um caco de telha. Jó perdeu tudo, mas Jó não perdeu a sua fé. Nunca perca a sua fé. Paulo terminou a sua carreira e disse: guardei, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele diz também para Timóteo: Timóteo,
conserva a fé numa boa consciência. Diz também que alguns naufragaram na fé. A última coisa que você quer, irmão amado, é naufragar na fé. Perca bens materiais, perca tudo, não perca sua fé em Deus. A fé é importante. Sem fé é impossível agradar-lhe. Faltar-me-ia tempo, e também vai me faltar tempo aqui para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefeté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos. Venceram reinos. Sansão venceu os filisteus, Davi venceu, não é? Venceram reinos, praticaram a justiça, pela fé alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões. Pronto, já mencionou Daniel também. Daniel aqui é mencionado indiretamente. Fecharam a boca dos leões. Não é interessante? Sansão, veio um leão, ganhou do leão. Davi também, quando foi enfrentar o gigante Golias, mencionou que veio um urso e um leão e ele enfrentou. E Daniel, que foi lançado na cova dos leões, e diz que Deus mandou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Davi, Sansão e Daniel têm algo em comum, não é? Fecharam as bocas dos leões. Verso 34, apagaram a força do fogo. Aqui está mencionando os 3 jovens, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados na fornalha de fogo e o fogo não lhes fez nada. Pela fé, indiretamente, ele está mencionando, apagaram do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza, tiraram forças. Ah, como a fé é poderosa. Você pode estar até fraco, mas a tua fé nesse Deus vivo, tira forças. Na batalha se esforçaram, puseram em fugida exército dos estranhos. Que maravilha, todas as batalhas foi pela fé. Davi perguntava, subirei? Deus dizia, sobe que eu te darei. Não sobe agora. Deus dava estratégia para Davi fugir o exército estranho. As mulheres, mencionando as mulheres, receberam pela ressurreição os seus mortos. Pelo menos 2 são mencionadas aqui. A viúva de Serepta, a qual Elias foi enviado, e a mulher sunamita, que teve um filho, e depois o filho morreu e foi falar com o profeta Eliseu. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. A fé na ressurreição. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. A ressurreição melhor. Alguns foram torturados, não se preocuparam de morrer, para alcançar uma melhor ressurreição. Que exemplo ele está dando para os seus leitores. Veja, se vocês tiverem que morrer pela sua fé, vocês vão alcançar uma melhor ressurreição, a ressurreição de Cristo. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Paulo experimentou cadeias, prisões. Eu não sei se ele está se referindo, mas está se referindo aos que foram presos, aos quais os escritores de Hebreus até se despojaram, né? Ele menciona isso no capítulo 10, que eles se despojaram de suas coisas de boa mente pelos presos, né? Eles fizeram isso no passado, se despojaram de coisas pelos presos e agora estavam balançando na fé. Que coisa terrível, né? Que coisa terrível que eles estavam agora balançando na fé. Deveriam prosseguir, deveriam seguir avantes sem, né, diz no Hebreus 10, 34, porque também vós os compadecestes que estavam nas prisões. Está vendo? Ele está mencionando os presos, depois ele vai falar no capítulo 13, lembrai-vos dos presos. E outros permaneceram açoites, escárnios, até cadeias e prisões, foram apedrejados. Estevão foi apedrejado. Cerrados, diz que Isaías foi cerrado no meio. E não foi cerrado dia assim, foi cerrado pelo rei Manassés dia assim. Cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos
de peles de ovelhas, de cabras, desamparados, aflitos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Os grandes heróis da fé, o mundo não era digno deles. Homens que pela sua fé conquistaram reinos. As mulheres receberam os seus mortos, conquistaram, sofreram apedrejamento, cadeias, prisões. Nada pode contra a fé. Homens dos quais o mundo não era digno. Quero sugerir que você também leia Os Heróis da Fé, de Orlando Boyer, um grande livro que conta a história de homens que pagaram alto preço pela sua fé. A fé move montanhas, a fé opera milagres, a fé é importante. Nunca perca a sua fé, nunca volte para trás. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, pelas covas e cavernas da terra. Todos esses têm tido testemunho pela fé. A fé move montanhas, a fé opera maravilhas, a fé faz coisas grandes, todos pela fé. E não alcançaram a promessa. Muita gente morre sem alcançar a promessa. Eu já disse isso. Gente que não conhece Bíblia vai, o crente não morre enquanto não as com promessas de Deus. O que é isso? Muitos morreram sem alcançar a promessa. Mas vai ter uma promessa. Promessa da pátria celestial. Provendo Deus alguma coisa melhor. Tudo que Deus provê é melhor. Uma melhor esperança, um melhor conserto, coisas melhores que nós encontramos, não é? Uma melhor pátria, a melhor pátria que é a celestial, verso 16. E agora, provendo Deus coisa melhor a nosso respeito. Para eles, sem nós, não fosse aperfeiçoado. Olha que coisa interessante, essa comunhão que existe de Abel até nós, para que eles, sem nós, não fosse aperfeiçoado. Nós somos aperfeiçoados pela fé deles e eles serão aperfeiçoados pela nossa fé, quando todos estivermos juntos naquela pátria, a pátria celestial, da qual somos cidadãos. Chegastes, ele vai dizer no capítulo 12, ao Monte Santo, ao Monte Sião, a Jerusalém celestial. É para lá que nós estamos caminhando. Meus amados, que coisa maravilhosa. É esse capítulo 11 de Hebreus. É o maior capítulo da epístola, é o maior capítulo de fé. A palavra fé aparece aqui 24 vezes. 24 vezes aparece a palavra fé só nesse capítulo. Em todo o livro de Hebreus, 30 vezes. Hebreus só tem 13 capítulos, 303 versos. Então a palavra fé aparece 30 vezes. No Novo Testamento, o livro que mais fala da fé é Romanos. Romanos, a palavra fé, nos 16 capítulos também, porque Romanos tem mais capítulos, a palavra fé aparece 36 vezes. Aqui só tem 13 capítulos, então a palavra fé aparece 30 vezes em todo o livro, 24 vezes só em Romanos, capítulo 11, 24 vezes. Eu quero, antes de encerrar esse capítulo, concluímos o verso 40, falar alguns propósitos da fé. Fé para esperar, fé para ofertar, fé para buscar, fé para agradar a Deus, fé para obedecer, fé para receber, fé para receber. São alguns propósitos da fé. Vou repetir. Fé para esperar, Hebreus 11:1. Fé para ofertar, segunda coisa, atributo da fé, Hebreus 11:4. Fé para agradar, Hebreus 11:6. Fé para buscar, Hebreus 11:6. Fé para obedecer, Hebreus 11:8. Fé para receber, Hebreus 11:11. São esses alguns atributos. E fé, claro, para crer, não é? Mas quero também ainda falar do que é fé. 10 coisas que a fé é, que encontramos em Hebreus capítulo 11. Vamos lá, se você quiser pregar, anunciar sobre isso, é uma bênção, não é? A fé é uma oferta. Hebreus 11:4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus. Fé é uma oferta.
A fé é um andar com Deus. Enoque andou com Deus e foi transladado. É o segundo. Hebreus 11:5. Fé é uma busca. Hebreus 11:6. Galardoador dos que o buscam. Buscam Deus, buscam uma pátria melhor. A fé é uma busca. Hebreus 11:8. A fé é uma obediência. Está vendo? A fé é uma oferta, a fé é um andar com Deus, a fé é uma busca, a fé é uma obediência. Hebreus 11:9 fala que a fé é uma peregrinação. Nós somos peregrinos, como John Bunyan escreveu o livro O Peregrino, falando da fé, da peregrinação. A fé é uma peregrinação. Hebreus 11:13-17 fala que a fé é uma promessa. Uma promessa de uma pátria melhor, da pátria celestial. Mesmo que morramos sem alcançar a promessa, Deus tem coisas melhores para nós. A fé é uma promessa, a fé é uma oferta, a fé é um andar com Deus, a fé é uma busca, a fé é uma obediência, a fé é uma peregrinação, a fé é uma promessa. Hebreus 11:13 também nos diz que a fé é uma confissão. Todos abraçaram e confessaram. Fé é confessar. Confessar o Filho de Deus, confessar a Jesus, a fé é uma confissão. Hebreus 11:21 fala aqui de Jacó, que adorou encostado na ponta do seu bordão. A fé é uma adoração. Fé é uma oferta, fé é um andar com Deus, fé é uma busca, fé é uma obediência, fé é uma peregrinação, fé é uma promessa, fé é uma confissão, fé é uma adoração. Hebreus 11:25 diz que pela fé Moisés escolheu. Fé é uma escolha. Escolher servir a Deus, escolher amar a Deus, escolher andar com Deus, escolher crer na palavra de Deus. Fé é uma escolha. E por último, Hebreus 11:33, a fé é uma vitória, os quais pela fé venceram reinos. Presta atenção, 10 coisas que nós podemos encontrar no capítulo 11 de Hebreus que a fé é. A fé é uma oferta, a fé é um andar com Deus, a fé é uma busca, a fé é uma obediência, a fé é uma peregrinação, a fé é uma promessa, a fé é uma confissão, a fé é uma adoração, a fé é uma escolha, a fé é uma vitória. O que vence o mundo é a nossa fé. 1 João 5:4, é isso que vence o mundo, a nossa fé. Então, fé é uma vitória. Jesus diz, aquele que vencer herdará todas as coisas pela fé, pela fé. Perca tudo, mas nunca perca a sua fé. Não naufrague na fé, como em 1 Timóteo 1:19, e Mineu e Alexandre, coitadinhos, naufragar na fé, que nós não tenhamos o mesmo destino, que o nosso barco chegue no porto seguro, na nossa pátria celestial, na Jerusalém celestial, pela fé. Fé em Jesus. E quem é o autor e consumador da nossa fé? Nós vamos estudar em Hebreus capítulo 12. Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O maior exemplo, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Fé é uma oferta, fé é um andar com Deus, fé é uma busca, fé é uma obediência, fé é uma peregrinação, fé é uma promessa, fé é uma confissão, fé é uma adoração, fé é uma escolha, fé é uma vitória. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus. Creia, obtenha tudo pela fé, a promessa. Amém? Com isso, nós terminamos esse grande capítulo, é o maior vídeo que nós fizemos aqui, porque tem 40 versos, não é? Espero que você tenha aprendido algo sobre esse grande capítulo da fé. Divulgue o nosso vídeo, mande para os seus amigos, espero que ajude a fé deles, que eles cresçam na fé, nesse grande capítulo da fé, Hebreus capítulo 11, que você leia de novo, que você descubra novas coisas que falam da fé nesse capítulo. Nós podíamos estudar, eu tenho que falar igual o escritor, faltar-me-ia tempo aqui, faltar-me-ia tempo falando da fé maravilhosa. Que capítulo grande, que capítulo tremendo. A fé, o caminho da fé é maior
do que das obras. A fé. Fé em Deus. Pela fé nós somos salvos. Não é pela graça, por meio da fé. Que Deus te abençoe. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Siga a fé. Siga a fé. Sem fé é impossível de agradar a Deus. Um beijo no coração de vocês. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém.